Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Agora vamos para Romanos, no capítulo 12, e vamos ler o versículo de número 1. Glória a Deus. Romanos 12, versículo de número 1, que diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas traduções, por exemplo, dizem: não vos conformeis, não sede conformados. Ali a gente tem a fiel, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo. Li dois textos. Os dois textos falam. O primeiro fala sobre aquilo que a gente precisa ocupar a nossa mente. E o segundo texto fala que não devemos nos conformar com os padrões estabelecidos por este mundo. É bem verdade que o segundo texto, principalmente, em todo o seu contexto, ou seja, o de Romanos capítulo 12, está inserido na questão da santificação, da evangelização, da gente não se contaminar com aquilo que o mundo propõe. A gente não pode se conformar. Eu peguei esses dois textos porque eles apresentam duas condições do cristão, dos quais eu quero pregar durante os próximos dias. Meu texto, a minha mensagem hoje vai no sentido de provocar a igreja para que não se conforme, e não se conforme com o quê? Com o padrão estabelecido pelo mundo, padrão de vida moral, padrão de vida ética não cristã. O cristão precisa ser autêntico cristão, precisa ser um cristão assíduo, de um cristianismo vivo, praticante de um cristianismo vivo, ininterrupto, que não se interrompe de forma nenhuma. No entanto, irmãos, eu vou passar rapidamente pela questão de santidade, porque o que eu quero provocar os irmãos, trabalhar com os irmãos, é sobre como Deus pensa a vida do seu servo em relação ao mundo, no mundo, mas no que diz respeito à vida profissional e até mesmo financeira. Eu vou caminhar por esse sentido. Por isso eu retomei uma mensagem pregada, vou retomar de forma bem sucinta uma mensagem pregada aqui em 2022 e vou trazer alguns dados, mas eu parto da seguinte pergunta: quem aqui neste templo ou mesmo na rede social está conformado com a sua estrutura profissional e financeira? Essa é uma pergunta. Por exemplo, tem pessoas que se conformam em não ter projeção, por exemplo. Há pessoas que conseguiu um determinado emprego e se conformou com aquilo e está tudo bem. E não avança. E até se enquadra, até se conforma com aquilo que está acontecendo na vida dele. E não avança, não sai dali. Tá bom, estou trabalhando, tô bem, tenho emprego e tal.
Então está tudo certo. Em linhas gerais, o padrão estabelecido pela sociedade, por parte da sociedade, é essa. Você tendo que comer, beber e vestir, tá bom demais. Não é? O discurso do governo atual é bem isso. O discurso do governo atual é isso. O cidadão precisa ter o que comer. O cidadão não precisa só ter o que comer, ele precisa se projetar. Ter o que comer, você dá uma cesta básica para o sujeito, ele tem o que comer, mas ele precisa se projetar. Ele também precisa gerar riqueza, gerar emprego. Então não é só ter o que comer. Ter o que comer é uma necessidade que precisa ser suprida de imediato. Mas ele precisa se projetar. Financeiramente, profissionalmente e assim por diante. Então, o padrão estabelecido por parte da sociedade brasileira, principalmente nesse momento que o país vive, é essa. Você tendo o que comer, tá bom. O discurso é esse. Mas não é só isso que a gente tem que falar. Pensar. E não podemos conformar com isso. Então quem está? O sujeito aprendeu a ler, a escrever o nome, tá bom. Ele escreveu uma linha, tá bom. Já sei. Não é só isso que Deus quer para nós. E lendo a Bíblia. Então, eu fiquei pensando nisso e há vários dias eu estou pensando nessa questão e orando por isso também. E me soa uma sensação de inconformidade. E eu fico inconformado comigo, porque eu falo assim, bom, e eu tenho pregado isso algumas vezes aqui na igreja, de certa forma, mas não como agora, como vou pregar. Mas eu sempre digo aos irmãos aqui, o crente precisa ir para as cabeças, precisa ocupar os melhores postos. Vocês já escutaram eu pregar isso, falar disso várias vezes. E é esse o intuito, mas eu fico olhando para mim e falo, bom, eu não posso me conformar com determinada situação que eu já alcancei, tá tudo bem, tá tranquilo. Como falei aqui no domingo. Domingo fiz uma fala aqui para vocês, extremamente importante. Mas eu não vou tomar tempo com aquilo que eu já falei no domingo. Apenas vamos avançar, porque o relógio não para, não é? E a gente precisa avançar. Então eu trouxe uma pregação aqui em 2022, em que eu falei do número de pessoas número de empresas, número de pessoas que abriram empresas nos últimos anos, principalmente naquele período de pandemia. Muita gente perdeu o emprego, olha aqui, muita gente perdeu o emprego, as portas se fecharam e as pessoas tiveram que achar saídas. E alguns até pensaram, acabou para mim, game over, fim da linha, e o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Não tenho o que fazer, perdi emprego, a empresa fechou e tudo mais, para onde eu vou? Mas eu disse naquela ocasião, e retomo agora, que apenas em 2020, conforme o dado que eu peguei aqui na época, eu vou retomar, esse dado foi do INSPER, né? Dados, aliás, também do Sebrae, primeiro do Sebrae, é dado do Sebrae. Naquela ocasião, em 2020, 626.883 microempresas foram abertas. É bastante. E essas pessoas estão fazendo o quê? Será que tem alguém aí entre nós que também abriu nesse período? Não sei. Precisamos estar nesse meio. Aí, ainda o Sebrae apontou também que em 2020
por exemplo, eu só estou recuperando esses dados. Essa pregação eu fiz em 2022, quando a gente voltou da pandemia. Acho que no início de 2022, se eu não me engano. Em 2020, por exemplo, esses dados apuravam que 3,4 milhões de novas empresas tinham sido criadas, e isso era uma alta de 6% comparado com 2019. Então teve tanta gente que disse assim, não vou continuar desse jeito. Não posso continuar do jeito que eu estou. E essa inconformidade que eu quero atrelar com o versículo que eu li de Romanos capítulo 12, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, experimentar a vontade de Deus para a nossa vida está atrelado com a não conformidade. Não conformidade com esses padrões estabelecidos. E é isso que nós vamos fazer nesses dias. Provocar você. Instigar o irmão, para que você saia daqui com o entendimento, com o pensamento, de que tanto você quanto eu precisamos e podemos crescer em tudo. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil. Porque tem gente tão boa quanto você lá fora, preparado. Tem gente que tem condições melhores, tem gente que tem preparo melhor, tem gente que tem saúde melhor. Mas eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Existe um plano de Deus para mim. Jesus deixou claro isso. E eu falei com vocês exatamente, parti naquela mensagem, dizendo para vocês que o que Jesus fez, ninguém conseguiu fazer. Irmão, qual é um negócio que durou mais de 2.000 anos? A igreja não é um negócio. É uma instituição divina que atravessou barreiras, dificuldades, problemas, crises, governos e tudo mais. E mesmo assim, a igreja permanece. Glória a ti, maravilhoso. Então, como Jesus fez? O que Jesus fez? De que forma ele fez? E a gente precisa olhar como Jesus fez. O que ele fez? Para a gente também fazer. Ah, pastor, mas nós não vamos para o céu? Vamos sim. O arrebatamento da igreja não pode ser agora? Pode sim. E se o arrebatamento da igreja for agora, o que vai acontecer comigo? Eu vou para o céu com ele, eu creio. E você também vai? Diga amém. E todo o projeto que eu fiz vai ficar aí. Não me interessa mais. Mas enquanto o arrebatamento da igreja não acontecer, eu tenho planos para a minha vida aqui. E eu creio que esses planos foram injetados em mim pela vontade de Deus. Então eu preciso pensar o que ele fez. E como ele fez. E é exatamente isso. Olhando para o modelo de Jesus, que eu me inspiro. E que eu quero compartilhar com vocês, e vamos trabalhar isso durante todo esse mês de dezembro. Bom, irmãos, e hoje eu leio um texto
que está em Lucas 14, versículo 28, que diz assim, Jesus já deixa claro, então, pastor, como é que eu vou mudar a minha vida nesse sentido? Lucas 14, versículo de número 28, quem encontrar, quem encontrou, pode ler, por favor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Olha aqui para mim. Vamos dar uma analisada na linguagem de Jesus. Jesus usou a linguagem de semeador, de trabalhador, de edificador de torres. Olha só, a linguagem de Jesus para falar com seus discípulos foi essa. Ele usou a linguagem do semeador que saiu para semear. Alguém semeia para não colher? Ou alguém semeia para não obter lucro daquilo que colheu? Daquilo que semeou e colheu? A linguagem usada por Jesus foi de trabalhadores, eis que trabalha, certo homem tinha uma fazenda e saiu para procurar trabalhadores para a tua seara. Trabalho pressupõe renda. Fazendeiro pressupõe fazenda, riqueza. A linguagem de Jesus, toda ela utilizada, Jesus partiu do material para falar das coisas celestiais. Entende? Jesus partiu do que era material para falar das coisas celestiais. Ele não disse assim, você não tem que trabalhar, não tem que semear, você não tem que plantar. Ele não fez isso. Ele partiu, você planta, o trabalhador planta, Paulo diz um planta, outro colhe. A linguagem bíblica é uma linguagem do dia a dia do ser humano. E nessa linguagem, tanto Jesus quanto os escritores da Bíblia usaram a linguagem do negócio. Paulo também usou, literalmente. Então alguém diz o seguinte, e esse texto aqui fala exatamente sobre, esse texto de 14, 28, fala exatamente do investimento. Vejam só, qual de vocês, desejando construir uma torre, primeiro senta, estratégia. Primeiro se assenta, em outras palavras, deixa de lado as coisas, se dedica a calcular o custo desse empreendimento. Em outras palavras, ele está falando de planejamento. Aí ele diz, e avalia, é inteligência, é crítica. Primeiro você senta, quer dizer, você se consagra, se dedica, depois você calcula o que eu vou precisar, depois você faz uma crítica, será que a gente tem condição de fazer? Será que eu tenho condição de fazer? Então Jesus foi absolutamente articulado nesse sentido, estrategista e planejou muito bem. E é disso que vamos falar. Então, em primeiro lugar, partindo disso, o que nós vemos em Jesus? Ele concentrou, ele teve foco, ele planejou, ele organizou, avaliou e depois ele executou. Então, partindo disso, a gente tem que pensar que Jesus está falando da construção de um edifício. Atentos agora, mais do que você já estava. E nesse primeiro ponto, a fala de Jesus no texto que nós acabamos de ler nos remete a foco.
Então, se quero fazer algo que vai mudar na minha vida, eu preciso ter foco. E o foco está exatamente na palavra assentar. Qual de vós que deseja construir uma torre primeiro não se assenta? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conduzir a minha vida? Como é que eu vou chegar a isso? É a pergunta que eu tenho para vocês, como eu preguei lá atrás. Você tem um plano para a sua vida? Eu tenho um plano para a minha. Jesus tinha um plano. Eu tenho um plano para a minha. Nesse caso, falamos de plano. E quando se fala de plano, Jesus foi o maior de todos os estrategistas. Jesus foi o homem que mais, o ser que mais planejou. E planejou com perfeição. Nós, pentecostais, hoje eu gravei uma live com o pastor Isaldil, gravei um trabalho com ele de manhã. Nós falamos muito dos pentecostais que não planejam. Porque a gente vive na ideia do não planejar, achar que a ideia que o Espírito Santo nos conduz, e esse conduz é sempre no improviso. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas o que temos que pensar é que Jesus organizou, e a organização de Jesus foi a mais bem-sucedida de toda a história, porque ele demonstrou longevidade, como eu acabei de falar. A igreja de Jesus, planejada por ele, já atravessou 2 anos, 2000 anos. Também, a igreja de Jesus atingiu números expressivos que ninguém na história consegue mensurar. Ninguém consegue mensurar o número que Jesus atingiu, só ele. Ninguém. Além disso, a logística de Jesus foi a melhor de toda a história, até os confins da terra. Longevidade, números e alcance. Logística. Onde você vai, qualquer parte do mundo que você vai, você encontra um crente. Ele pode estar de passagem lá, mas ele está lá. Você encontra um crente. E mesmo a igreja sendo perseguida, mesmo a igreja passando por tantos problemas, nos países onde não pode haver cristianismo, onde o cristianismo é proibido, ainda assim lá a igreja cresce. Então tem crente, a igreja atravessou mais de 2000 anos já, a igreja atingiu números de crentes que a gente não consegue mensurar, imaginar, e a igreja está em toda parte do mundo. Que plano foi esse? Que planejamento foi esse? É nesse modelo de Jesus que nós temos que também nos inspirar. Significa que eu vou atingir os mesmos números de Jesus? Não sei. Mas que eu vou mudar a situação que eu estou? Vou. Em nome do Cristo vivo. E eu tenho que mudar a situação. Eu não posso pensar em não mudar. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar com como eu estou. Eu posso me alegrar pelo que tenho, mas me conformar não. Conformar é diferente de se alegrar. Então é nesse sentido que nós temos que pensar, por exemplo, que Jesus fez um plano tão bem sucedido que devemos imitar. Mas tem pontos aí que a gente precisa observar. Vocês estão acompanhando comigo? Digam amém. Está claro para vocês? Agora, por que, irmãos, Jesus atingiu isso? Naquilo que ele fez. Ele é o ser mais estudado da história.
criticado, descrido, desacreditado pelos ateus, rejeitado por aqueles que são contrários, mas Jesus foi o sujeito, foi o ser o ser mais estudado da história. O que ele fez, a forma que ele pegou pessoas desacreditadas, o time que Jesus montou, a capacidade de Jesus de transformar pessoas consideradas, irmãos, rejeitadas pela sociedade. E Jesus, o Augusto Cury, inclusive, fala isso. A capacidade de Jesus, ele pegou, irmãos, veja bem, é como se ele tivesse assim, bom, eu vou edificar uma igreja, e essa igreja, totalmente diferente dos padrões de hoje do mercado, porque o padrão do mercado hoje é assim. Quem está procurando emprego aí sabe. Você tem que mandar o seu portfólio, você tem que mandar o seu currículo, você tem que colocar suas competências, você tem que estar atual, você tem que ser o melhor do mercado. Você tem que estar entre os melhores. E agora tem aí os programas como o LinkedIn, que você está lá fazendo uma inscrição, o cara fala assim, veja como o seu currículo se compara com os outros. Então você já faz uma avaliação do seu currículo perante os outros concorrentes pela mesma vaga. Aí eu pergunto para vocês, Jesus queria que a sua igreja atingisse os números que eu já coloquei aqui para você, atravessasse 2000 anos, alcançasse, atingisse números imensuráveis de fiéis e estivesse em todas as partes do mundo. Então a empresa, vamos falar assim, de Jesus, o pensamento de Jesus, a igreja teria que ser, para esta igreja, qual era o time que ele ia pegar? Qual era o time que ele ia contratar? Será que ele ia contratar, por exemplo, nos dias de hoje, o Bill Gates? Será que ele ia contratar nos dias de hoje o Elon Musk? Será que ele ia contratar os outros maiores aí, do Steve Jobs? Não, veja, será que vamos olhar para Jesus, nos dias dele, quem foram os Steve Jobs? Quem foram os Elon Musk? Quem foi, né? Os mega trabalhadores da seara do Senhor? Quem foram? Quem foram eles? Quem foram as pessoas que fizeram parte do time? Olhe para mim, irmão, de Jesus. Quem foram essas pessoas? O Pedro. Olha só, o Pedro, pescador. E eu vou voltar no Pedro daqui a pouco. A Maria Madalena, que tinha saído dela 7 demônios. O Judas, que metia a mão na oferta. O Zaqueu, odiado pelo povo. Jesus pegou os piores da história, da sociedade. Jesus pegou, olha, ele vai lá em Nazaré, na Galileia, perdão. Lá Galileia, ele instala a sua base na Galileia. Por isso que ele era chamado de Galileu. Galileu transmitia a ideia, olha aqui para mim, de uma região pobre, marginalizada, que não dava nada. Vocês lembram da fala vocês lembram da fala do Natanael, de um dos futuros seguidores de Jesus, que fez a seguinte pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Dessa região? Jesus instala sua base de trabalho, inicia o seu trabalho numa região sem projeção, discriminada, ajunta pessoas que não eram os melhores da sociedade.
Pense na discussão que foi entre a população, principalmente seguidora de Jesus, que não gostava de Pedro, depois que Pedro sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Tá vendo? Eu não falei? Esse cara não era crente. Só Jesus mesmo para dar conta dele, para achar que ele ia ser alguma coisa. Olha lá, não falei, ó? Olha lá, presta, vale para nada. Vale nada. Os discípulos ficavam brigando entre si. E envolvia família. Envolvia família. Como assim? Jesus está indo fazer um trabalho, aí vem a mãe. Os discípulos já tinham fermentado a mãe. Mãe, vai lá, fala para o mestre, deixar um sentar à direita dele e outro à esquerda. Aí chega a mulher e vai falar com Jesus. Queria te fazer um pedido, Senhor. O quê? O senhor pode deixar meus filhos sentarem um à tua direita e outro à tua esquerda? Eles brigavam por terra. Mestre, manda que o meu irmão reparta a herança dele comigo. Era um povo que tinha problemas. Jesus pega um povo que tinha problemas. Estão me entendendo? Digam amém. Porque a gente, quando olha para a igreja, para os membros da igreja, para os irmãos da igreja primitiva, a gente acha que eles eram os top das galáxias, como diz o outro. A cara da beleza, como dizem as mulheres aí, as meninas. Da chiqueza, da riqueza. Não era, não. Eram gente com problemas. Jesus olha e diz o seguinte: quem eu vou buscar para esse negócio? Eu vou pegar quem? Não importa. Onde eu vou? Eu vou em Belém de Judá, eu vou em Jerusalém, ou eu vou em Nazaré, eu vou na região da Galileia. Onde eu vou buscar essas pessoas? E ele vai buscar, irmãos, aqueles que eram considerados piores. E o que ele faz? O problema não é buscar os piores. A questão não é buscar os piores. A questão não é ter os piores. E há um exemplo na Bíblia disso. Davi. Outro exemplo. Davi, fugindo de Saul, se escondeu na caverna de Adulão. Alguém falou: tem um esconderijo para eu ir? Aonde eu vou me esconder? Alguém falou: vai lá na caverna dos hipotecados, dos endividados, dos aflitos, dos que tem o nome no Serasa, no SPC, dos que não pode passar nem na porta do banco, que o caixa, se for na boca do caixa, a mãozinha do caixa já quer prender ele, porque está devendo para todo mundo, aquele que o nome está mais sujo do que pau de galinheiro, vai lá na caverna de Adulão, aonde ninguém vai te buscar. E Davi entrou. Quando ele entrou, a Bíblia diz: e se ajuntou Davi na caverna de Adulão, os hipotecados, os endividados, os falidos, os fracassados, os rejeitados, os humilhados e toda aquela gente que não servia para nada. Davi falou: opa! Quem é você? Sou Joás. Quem é você? Sou isso. Quem é você? Qual é a sua habilidade? É isso. Ah, Davi, não dá para mim não, porque eu tô ruim, viu? Pensa num sujeito ruim. Não posso nem entrar em Jerusalém. Tô devendo para todo mundo. Pois bem, eu vou ser rei. Quando eu for rei, eu vou te isentar, eu vou fazer isso com você. Você luta pela minha causa? Olha só, irmão. Davi passou um período com eles, ajuntou ali 600 homens e depois transformou aqueles homens num poderoso exército. Jesus pegou 12 homens falidos, homens que não pescavam direito, homens que ficavam brigando à toa, que tinha faca na cintura, gente endemoniado, gente odiado como Mateus, gente de toda espécie dentro dos padrões morais daquela sociedade. E Jesus disse assim: eu vou transformar vocês. Eu vou transformar vocês. E transformou aqueles homens em pescadores de homens que fizeram todo esse trabalho que chegou até nós. Então, o que Jesus fez? Primeira coisa, o que Jesus fez? E é aí que eu quero pensar. Jesus
pensou, planejou, fez um plano e foi fiel. Como eu disse, a Galiléia era uma região pobre, por isso sofria discriminação na Judéia. Mas então foi o quê? Mesmo assim, Jesus foi até lá, iniciou o seu trabalho usando um método, o mesmo de transformação, como eu já citei para vocês, juntou aquelas pessoas e o que ele fez? Primeira coisa, Jesus tomou o tempo. Abram João no capítulo de número 1. Vamos ler João. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. João, capítulo de número 1. E vamos ler o versículo 39. Quem pode ler? Pode ler. Eu estou com ele aberto ali, mas pode ler. Ele lhes disse: Vinde e vedes, foram e viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E eram já quase a hora de décimo. Olha lá. Tem um ponto importante aqui para a gente pensar. Passaram todo o tempo daquele dia com ele. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Vocês vão passar tempo comigo. Olha só, ele tomou tempo, ele teve tempo para construir um plano e também tempo para instruir os seus seguidores. Não tem como a gente desenhar nada sem tomar tempo. Se investir tempo. Hã? Gaste tempo. Mas calma que eu vou dizer como é não gastar o tempo. Eles ficaram, olha o texto diz, ficaram com ele aquele dia. Passe tempo, gaste tempo. Tome tempo, pense no plano. Segundo ponto. Jesus não só tomou tempo seu, investiu, como tomou também daqueles seus seguidores. Mas Jesus lidou com toda a desconfiança da sociedade em relação àqueles homens. Você acha que o povo confia no que você faz, irmão? De imediato? Hã? Eu disse aqui, vamos construir uma base, como eu falei no domingo aqui. Você acha que muitos acreditam em mim? Poucos acreditam? Quando a gente fala assim, olha, quando Jesus falou assim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, você acha que aqui o grupo que estava por ali, olhando para Pedro, conhecendo a história dos apóstolos, daqueles pescadores, diziam que eles seriam alguma coisa? E a desconfiança das pessoas que estavam ao redor de Jesus, a gente não conta? A Bíblia nem fala muito disso, não é mesmo? Mas os mesmos discípulos também, nem eles mesmos acreditavam em tudo. Nem os mesmos discípulos, porque o mesmo texto, pode voltar aí o texto, pode voltar aí o texto, porque o mesmo texto diz que eles não foram de uma vez, eles foram aos poucos. Olha lá, se por um lado eles passaram o tempo com o discípulo aquele dia, e o dia seguinte? Está dito aí que no texto que não passaram. Vamos lá para o verso seguinte. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos que mais ouviram aquilo que João e que haviam seguido. Vamos para o próximo. Este achou primeiro seu irmão e disse, achamos o Messias. Primeiro ele foi, passou um dia, depois é que ele voltou e diz, olha lá, achamos o Messias, verso seguinte, vamos lá. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, o próximo.
no dia seguinte, no dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. Olha lá, e Filipe era de Betsaida. Então, é um dia após o outro. Nem mesmo os discípulos embarcaram de uma só vez na vida de Jesus, eles foram aos poucos. Então, se a sociedade desacreditava dos discípulos, eles também desacreditavam de Jesus. Será que é? O próprio João, o Batista, depois de ser primo, ter visto, presenciado, escutado e ser da família, depois de preso, depois de ter batizado Jesus, visto a pomba descer do céu, escutado a voz do Senhor, tudo aquilo que ele viu, preso, João Batista diz o seguinte, é tu ainda? Ou temos que esperar outro? Irmão, lidar com a falta de credibilidade ou com a descredibilidade, desconfiança dos outros naquilo que a gente está fazendo. Como é que você lida com as pessoas que desacreditam de você? Como você lida com as pessoas que desacreditam da sua fé, desacreditam do seu testemunho, desacreditam da sua competência, desacreditam do seu trabalho, desacreditam de você em tudo? Aquele ali, pense Jesus andando na rua e as pessoas, mas não é, olha, a Bíblia fala isso, mas não é ele, o filho de José, de Maria, que tem os irmãos? É ele. As pessoas nem acreditavam em Jesus, e ainda mais com aquele monte de gente que tinha desconfiança da sociedade. O que pensavam de Jesus? Para você ter ideia sobre o que pensavam de Jesus, basta você ir para a fala dos discípulos de Emaús. Os 2 discípulos de Emaús deixam muito claro o que a sociedade, o que a comunidade e até o que os discípulos pensavam de Jesus. A Bíblia diz que eles falavam assim, olha, não soube, os discípulos indo para Emaús, aí aparece o viajante e perguntou o que é que vocês estão conversando. Eles falaram, és tu viajante na cidade, não sabe o que a gente tem feito? Sobre um varão valoroso, por nome de Jesus, que operava sinais e milagres, que disse que seria morto e que ressuscitava ao 3º dia. Já é hoje o 3º dia e não ressuscitou. Pensávamos que era ele o Messias. Estamos falando de discípulo de Emaús. É duro lidar com a desconfiança das pessoas. Então, esse processo de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio. Vamos para Atos 1 e 3. Atos 1, verso 3. Coloque aí para nós, Vitor, por favor. Para os irmãos. Mas eu tenho aqui, pode abrir na sua Bíblia também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. O que diz o texto? Vocês vão ver exatamente como que os discípulos lidaram com isso. Vamos lá? Aos quais também depois, aqui ele está falando, os quais são os discípulos, aos quais também depois de ter padecido a cruz, se apresentou vivo e com muitas provas infalíveis, sendo vistas por eles, por um espaço de 40 dias, e falando de coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus. Olha só, foi aí, Jesus, além de tudo, depois disso, olha aqui, irmão, depois dos homens terem visto Jesus ressuscitar o Lázaro, a filha da viúva de Naim, a Tabita, de curar os leprosos, de operar os milagres, esses mesmos ainda precisaram de provas.
por um espaço de 40 dias, e não só de prova, precisaram de argumentação, olha lá, ó, falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus teve que lidar com a desconfiança da comunidade, Jesus teve que lidar com a desconfiança dos seus discípulos. Mas não importava para ele a desconfiança da comunidade e nem importava para ele a desconfiança dos discípulos. Eu quero fazer uma pergunta, olhe para mim aqui, irmão. Olhe bem para mim. Até você que me acompanha pela rede social. Como você acredita naquilo que Deus te deu? O que, pastor, Deus me deu? Você acredita no dom que Deus te deu? Você acredita na capacidade que Deus te deu? Ou você lida com desconfiança da sua capacidade? Como é que você lida com isso? Ah, pastor, não dá para mim não, esse negócio, por isso que eu comecei a minha pregação dizendo, tá bom aqui. Por isso que eu comecei a minha pregação perguntando, quem aí está conformado com a sua vida? Com o seu trabalho? Com a sua vida financeira? Em seguida, eu já falei do número de pessoas que não estavam conformadas e abriram negócio. Depois eu caminhei para Jesus e agora eu pergunto, como você lida com a desconfiança das pessoas que estão ao seu lado? Da sua família, com a sua desconfiança. Eu não sei você, mas eu acredito naquilo que está no meu coração, e eu creio que foi Deus que me deu, e eu estou em busca daquilo que Deus me colocou no meu coração. E eu lembro de um irmão, que disse assim para mim, pastor, um dia, assinando o caderno, aquela história do caderno de ouro, o irmão falou assim, pastor, esse negócio de ficar assinando o caderninho de ouro, colocando 10, 15 reais, não tinha esse prédio aqui não. Que nós lançamos o caderno de ouro muito antes. Quem se lembra disso? Ele falou, isso aí não vai dar em nada não. Nós temos que ir para o monte orar, para Jesus operar um milagre maravilhoso, sobrenatural, para Jesus curar o câncer de um empresário, para Jesus, ele falou isso para mim, para Jesus ressuscitar um defunto, e aí então, alguém vai chegar, injetar o dinheiro que o senhor precisa, que o senhor pensa para construir a igreja. Eu disse, eu creio que Jesus pode fazer isso também. Mas também creio que ele vai operar através do ajuntamento dos pedaços de pães que estão caídos pelo chão. Passaram-se já mais de 10 anos, o prédio está construído para a glória de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, eu não sei como você lida com a desconfiança das pessoas, não sei como você lida com a sua desconfiança, eu também tenho que lidar com a minha, mas eu confio que Deus vai nos abençoar. E quantos creem, digam glória ao nome do Senhor. Foi por isso que eu disse domingo aqui, aquilo que disse para vocês. E então, por essa razão, diante de tudo isso, os discípulos apresentaram resistência. Olha só, quem eram os discípulos? Pastor, o senhor está falando de desconfiança, vamos para Lucas capítulo 5 e a gente vai finalizar. E continuar na semana seguinte. Vamos para Lucas 5. Diz assim, aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, que estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai vossas redes para pescar. E Simão respondeu e disse: mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Como esses caras estavam diante da palavra? A fala deles diz o quê, irmão? O que a fala deles diz para vocês? Desconfiado, irmão. Passamos a noite inteira no mesmo lugar que o senhor está falando. Não pegamos nada. Se eles acreditassem piamente em Jesus, eles teriam dito isso? Claro que não. Como é que você lida com a sua confiança? Talvez o seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, seu filho não acredita em você, irmão. Talvez eles não creem em você. No dia a dia, eles carregam isso. Demonstram isso. Está estudando para quê? Está fazendo isso para quê? Para que vai fazer isso daqui? Para que você está ampliando esse espaço? Por que é que você está fazendo? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Está pensando que vai aonde? O que você está achando que vai conseguir? Quem é que você está pensando que é? Nem todos acreditam em você. Não acreditaram também em Jesus. Mas Jesus tinha um plano. E ele não arredou pé do plano. E o plano de Jesus tinha palavras boas. No plano de Jesus constava: vou treinar os piores. No plano de Jesus tinha assim: vou alistar os piores. No plano de Jesus, vou treinar os piores. No plano de Jesus, vou passar tempo com eles. No plano de Jesus, vou expulsar demônio, vou curar, vou pregar mensagem dura. No plano de Jesus, quem não quiser ir comigo, vai embora. Não foi isso que ele fez? Alguém chegou para ele e disse assim: mas o sermão que o senhor está pregando está tão duro que as pessoas não estão conseguindo engolir, estão indo embora. E Jesus disse o seguinte: coitado, vai atrás deles. Jesus disse o seguinte: está ruim para você? Vai embora também. Segue o caminho. Na fala de hoje, vaza. Está ruim para você? Vaza! Foi o que Jesus falou. Mas, Senhor, com uma mensagem tão dura como essa, quem é que fica? Vaza, eu tenho um plano. Agora, se está aqui, vem comigo. Então ele disse: eu vou deixar a gente embora, eu vou perder muitos deles, não tem problema. Mas eu tenho um plano. E esse plano inclui eu nascer, inclui eu crescer, inclui eu ser batizado, eu treinar esse povo. Depois eu vou ser morto em Jerusalém, eles vão desacreditar, mas eu vou ressuscitar, e eu não vou desistir deles, vou juntá-los de novo. Jesus teve o trabalho de juntar um a um, foi buscar o Pedro, foi buscar os discípulos de Emaús, buscou as mulheres, buscou um por um, e disse: vão para Galiléia, porque lá eu vou falar com vocês. Apresentou a mão para Tomé, apresentou-se para os discípulos, comeu da beira da praia. Jesus teve um trabalho danado, mas quando eles começaram a acreditar, Jesus disse: agora vocês vão para o
tempo para Jerusalém orar, porque vai vir do céu aquilo que vocês precisam. E eles oravam, e o batismo do Espírito Santo veio e transformou aqueles homens. É isso que vai acontecer. Nós vamos enfrentar a incredulidade, vamos enfrentar a descrença, vamos enfrentar a falta de confiança, vamos enfrentar todas as crises, mas o Senhor vai nos dar vitória em nosso plano. Quem crê nisso, glorifique o nome do Senhor. Levante as suas mãos e adore a Deus. Levante a sua mão, você vai mudar a sua história em nome de Jesus. Você vai mudar a sua história como eu também estou mudando a minha, em nome de Jesus. Acredite quem acreditar, desacredita quem desacreditar. Não importa quem está contigo ou quem não está. O que importa é que Deus está conosco e vai nos abençoar. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.